Simão Pedro é uma figura proeminente no Novo Testamento da Bíblia cristã, especialmente nos Evangelhos. Aqui está um resumo detalhado de sua história de acordo com a tradição evangélica. Surgimento e família. Simão Pedro, originalmente chamado Simão, era um pescador da cidade de Betsaida, localizada no nordeste do Mar da Galileia. Ele era filho de Jonas e irmão de André, que também se tornou discípulo de Jesus. Encontro com Jesus. Simão Pedro conheceu Jesus através de seu irmão André, que já era discípulo de João Batista. André apresentou Jesus a Simão Pedro, e, de acordo com o Evangelho de João, Jesus mudou o nome de Simão para Cefas, que significa o Pedro em aramaico. Chamado para ser discípulo. Em vários relatos, Jesus encontra Simão Pedro e seu irmão André enquanto pescavam e os chama para segui-lo. Eles imediatamente deixam suas redes e se tornam discípulos de Jesus. Testemunhos e milagres. Simão Pedro foi testemunha de muitos milagres realizados por Jesus, incluindo a cura de doentes, a multiplicação dos pães e peixes, e a ressurreição de mortos. Confissão de Pedro. Um momento significativo ocorre em Cesareia de Filipe, onde Simão Pedro faz a famosa confissão de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então o chama de O Pedro e diz que sobre essa pedra o construirá sua igreja. Negando Jesus. Um dos episódios mais conhecidos na vida de Simão Pedro é sua negação de Jesus. Durante a prisão de Jesus, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes, cumprindo a predição feita por Jesus anteriormente. Isso ocorre por medo da perseguição que estava se desenrolando. O episódio em que Simão Pedro nega Jesus é um dos momentos mais marcantes e dramáticos em sua trajetória, e é descrito em todos os 4 evangelhos do Novo Testamento. Cenário. O momento da negação ocorre durante a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação. Simão Pedro estava entre os discípulos que seguiram Jesus até o local da prisão, mas as circunstâncias tensas desencadearam uma série de eventos que levaram à negação. Primeira negação, Marcos 14, 66, 2.68. Após a prisão de Jesus, Pedro segue-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Lá, ele se senta com os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Uma serva o identifica como um seguidor de Jesus, dizendo: "Você também estava com Jesus, o Nazareno." Pedro nega, dizendo que não sabe nem entende o que ela está falando. Segunda negação, Mateus 26, 71 e 72. Pouco tempo depois, outra serva aponta Pedro, afirmando que ele era um dos seguidores de Jesus. Novamente, Pedro nega, desta vez com um juramento: "Não conheço o homem." Terceira negação, Lucas 22, 2.58 e 62. Algum tempo depois, um homem insiste que Pedro é um discípulo de Jesus, destacando seu sotaque galileu. Pedro, agora visivelmente nervoso e temendo por sua segurança, nega novamente, dizendo: "Homem, não sei o que você está falando." Nesse momento, o galo canta, e Pedro se lembra das palavras de Jesus predizendo que ele o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Arrependimento e consequências, Mateus 26, 2.75. Ao ouvir o galo cantar e perceber o que fez, Pedro se lembra da previsão de Jesus. Ele sai dali e chora amargamente. Esse arrependimento profundo destaca o pesar e a tristeza de Pedro por ter negado seu mestre. A narrativa da negação de Pedro destaca a fraqueza humana, a fragilidade da fé e a importância do arrependimento. Essa experiência dolorosa se torna uma parte crucial do relacionamento entre Pedro e Jesus, culminando na restauração posterior, onde Jesus o perdoa e o reinstala como um líder entre os discípulos após a ressurreição.
Restauração por Jesus. Após a ressurreição de Jesus, há um encontro especial entre Jesus e Pedro às margens do Mar da Galileia. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e, após cada resposta afirmativa, Jesus instrui Pedro a apacentar suas ovelhas, simbolizando a restauração e o chamado contínuo de Pedro para liderar na comunidade cristã. Vida após a ascensão. Após a ascensão de Jesus, Simão Pedro desempenha um papel fundamental na primitiva comunidade cristã. Ele está envolvido na escolha de um substituto para Judas Iscariotes e é um dos principais pregadores no dia de Pentecostes. Ministério pós-ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, Simão Pedro desempenha um papel ativo na primitiva comunidade cristã em Jerusalém. Aqui estão alguns eventos e momentos de destaque durante o ministério de Pedro após a ressurreição. Encontro com o ressuscitado. Simão Pedro foi uma das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Ele e João correram ao túmulo vazio após receberem notícias do sepulcro vazio e, ao entrar, viram os lençóis deixados para trás. Esse encontro fortaleceu a fé de Pedro na ressurreição. Aparições de Jesus aos discípulos. Pedro testemunhou várias aparições de Jesus aos discípulos após a ressurreição, incluindo a famosa refeição à beira do Mar da Galileia, onde Jesus restaura Pedro e lhe confia a responsabilidade de cuidar de suas ovelhas. Pentecostes. No dia de Pentecostes, Simão Pedro estava presente quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os a falar em línguas e proclamar o Evangelho. Pedro se destacou como pregador, dirigindo-se à multidão e convertendo muitos ao cristianismo. Curas e milagres. Assim como no ministério de Jesus, Pedro foi instrumento de curas e milagres. O livro de Atos dos Apóstolos relata que sua sombra era considerada capaz de curar os enfermos. Viagem a Antioquia. Pedro também desempenhou um papel importante na expansão do Evangelho além de Jerusalém. Ele viajou para Antioquia, uma cidade onde muitos gentios se converteram ao cristianismo. Pedro compartilhou refeições com gentios, mas, mais tarde, por receio das críticas vindas de Jerusalém, ele se afastou temporariamente dos gentios. Isso gerou um conflito entre Pedro e Paulo, como registrado na Epístola aos Gálatas. Martírio. A tradição cristã afirma que Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma. Aqui estão alguns detalhes sobre o martírio de Pedro. Prisão em Roma. Pedro chegou a Roma, onde a tradição diz que ele continuou a pregar e a liderar a comunidade cristã. Durante a perseguição de Nero, ele foi preso. Morte por crucificação. A tradição afirma que Pedro foi condenado à morte por crucificação. No entanto, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor, Jesus Cristo. Local do martírio. O local tradicional do martírio de Pedro é o Circo de Nero, onde ele foi crucificado de cabeça para baixo em um dos montes do Vaticano. A história de Simão Pedro é, portanto, mais do que um relato bíblico, é uma narrativa atemporal que continua a inspirar os cristãos, lembrando-os da profunda misericórdia e graça oferecidas por Jesus, mesmo diante de nossas imperfeições.